Olá, bom dia. Saudação a todos aqui presentes. Gostaria de parabenizar as pessoas que estão envolvidas no evento, de que começamos agora nosso Fórum Salesiano de Promoção dos Direitos da Criança e do Adolescente. Este é o primeiro fórum neste formato. Estamos num piloto. Tenho certeza de que vai dar muito certo com o empenho de todos. Sou a professora Débora Grivot e você está convidado para nessa jornada, neste evento de terça-feira, dia 3 de julho, quarta-feira, dia 4 de julho à noite, você esteja com a gente para refletir, pensar, debater e, principalmente, conhecer o aspecto do direito da criança e do adolescente, diversos pontos de vista. Nós abrimos o nosso Fórum Salesiano de Promoção dos Direitos da Criança, que neste semestre patrocinado, promovido pelo Programa de Promoção dos Direitos da Criança e do Adolescente, que é um dos braços do Núcleo Salesiano de Extensão. E, junto com o Núcleo Salesiano de Extensão, temos uma grande força de trabalho acadêmico, o Projeto Integrador Salesiano, que faz com que, na modalidade extensão, coloque os acadêmicos dentro de uma realidade da comunidade e os seus resultados possam ser compartilhados conosco. Então, quero dizer que neste primeiro momento vamos fazer as comunicações, as transmissões dos resultados que os alunos obtiveram na sua pesquisa e na sua pesquisa de campo. Vamos começar com a participação da aluna Conceição. Conceição, por favor, seja bem-vinda. Contigo a palavra, 5 minutos. Sim, o nosso trabalho é relacionado à PET. Muitos vão se perguntar o que tem a ver com esse trabalho que estamos fazendo. Mas eu digo para vocês, tem muita coisa a ver, muita. E no nosso cotidiano, do dia a dia, o animal ele vem para preencher. Eu vou dar até um exemplo muito vivido por eu mesma. Eu tive depressão, quase me matei, e foi através dos PETs que eu me curei em termos, porque mas a gente fica pensando assim, o que uma criança passa quando tem isso? Porque criança também tem depressão, passa por tudo. O adolescente, então, quem tem adolescente dentro de casa sabe como é que é ser um adolescente. Mas a minha adolescência eu não posso nem botar conta. Mas a gente fica pensando assim, o que um animal tem que ver com a vida de uma criança, com uma coisa tem muito a ver, porque ele traz muita coisa boa para a gente, e ele também, apesar dele ser um ser irracional, ele tem mais raciocínio do que a gente. Porque ele tem amor, quando ele ama de fato. Animal não trai. Ele só é ruim para quem é ruim para ele, mas não trai. É que nem uma criança não tratar uma criança bem, ela vai ser assim, a melhor pessoa do mundo. Eu gosto de começar a criar uma criança através de... Como é que eu vou explicar para você? Me fugiu a palavra, mas assim, não dando o carinho que ela merece, a atenção que ela merece, quando ela crescer, uma coisa, ela não vai ser nada. Então, assim, o nosso projeto tem bastante coisas a ver, até mesmo porque eu tenho os animais, eles servem como para pessoas que têm autismo. Então, o animal, ele é muito, muito importante. E assim, a gente também arrecada muito, a gente está arrecadando muito coisas de rações, de cobertinhas, casinhas, coisas tudo para esse animal, porque ele não tem culpa de ter nascido, também não tem sido atirado na rua, a criança. Você parar para ver, pensa. Então, assim, o nosso projeto, ele ainda está quase no final, ele não está todo completo ainda, porque a gente tem que fazer ainda as considerações. Mas eu quero dizer para vocês que não levem a mal, mas o nosso projeto também tem tudo a ver com a criança. Obrigada. Ok, obrigada pela participação da Conceição. Vamos convidar as colegas, a Gláucia e a Letícia.
Contigo a palavra. Bom dia a todos e a todas. Eu sou a Letícia, a Gláucia e nós somos as escutadeiras. O projeto Escutadeiras nasceu como uma proposta de círculos de paz nas escolas de educação infantil e a gente está aqui para falar de uma ação acontecida numa escola de educação infantil no bairro Boa Vista, em Porto Alegre. É um momento de paz, dados. A ideia do Círculo de Paz é remeter, né, que as pessoas sejam ouvidas, né, e por as escutadeiras. Dentro de uma percepção anterior de levantamento de dados, a gente chegou à conclusão que existia muita falta de escuta na escola de educação infantil, notadamente a gente baseou o nosso trabalho nesse caso, né, em relação aos problemas das professoras. E a partir disso, a gente tem para ressaltar a importância da psicologia escolar, né? A falta de escuta das professoras no que tange não somente à inclusão, mas também na questão do seu papel enquanto professora, né? A questão da valorização do papel e um auxílio na reorganização do papel da família. Aí, esses problemas, eles são muito claros da falta de atuação do psicólogo escolar na rede municipal de Porto Alegre. E, a partir de então, o nosso trabalho, ele é aquela gotinha d'água para tentar minimizar o sofrimento das pessoas que estão na linha de frente lá na educação, são as professoras. Uma coisa bem importante é que isso foi muito baseado na autonomia, né? Uma fala muito forte que apareceu. Temos que dar conta a falta de retorno. Carga familiar que é da médica. E, nesse sentido, as escutadeiras vêm para isso, para ter um espaço em que as professoras sejam ouvidas e acolhidas sem qualquer julgamento. Eu quero trazer uma fala que me chamou muito a atenção, que a gente passou um questionário escrito e perguntou para a professora: qual é o teu maior medo? E a professora respondeu: perder a paciência e bater. Gente, essa pessoa, ela está no limite. Né? E essa pessoa está dentro de sala de aula com crianças, recebendo toda a carga de tudo que falhou. Então, é nesse sentido que as escutadeiras vêm e a gente pretende dar continuidade a este trabalho nos próximos projetos. Obrigada. Excelente. Muito obrigada, participantes. Que bonita a proposta e o trabalho de vocês. E agora a gente vai para o próximo trabalho. Exatamente. O nome do nosso grupo, Vozes da Pano. Qual é a justificativa do projeto? Percebe que o mundo
trouxe diversos desafios da vida escolar, tanto para os discentes quanto para os docentes. Cada vez mais se percebe animosidade entre aqueles que frequentam o ambiente escolar. Como se vê no cotidiano, têm sido frequentes as notícias de violência no ambiente escolar. Violência entre alunos, violência entre professores e professores com medo de trabalhar. O projeto Vozes da Paz busca trazer aos alunos estabelecimento de diálogo respeitoso, sem conceitos ou julgamento. Não é novidade, o uso das mais diversas dinâmicas contribui para o entrosamento de determinado grupo. Atividades muito comuns ao departamento. Problemáticas, né? Problemática. As só posta assim que é mais quais os resultados a gente pretende impactos previstos por meio da implementação caracteriza pelo aumento do conhecimento dos alunos, mas não de qualquer tipo de informação. A partir cada página para poder ter uma linguagem para poder a linguagem dele. Tem que ter para a gente a dificuldade a gente tem Ok, pessoal, que legal, né? Vamos fazendo as apresentações, as comunicações, bem importante para a comunidade acadêmica. Nosso próximo trabalho a ser ele consegue trazer as crianças, gente, aí, acolhimento, a cultura de paz, esporte, principalmente o esporte que aparentemente parece certo, dado assim, a marca. Temos trazer essa
trazer paz através de um esporte marginalizado. Nosso projeto ele está em andamento. O evento está dia 14 de aqui na Praça Skate, aqui pertinho aqui da praça, pertinho do... E nós estamos trazendo uma proposta, colaborar conosco, ajudar de alguma forma, gosta da prática do skate. Quem gosta da skate, quiser colaborar com nós, estamos em situação de pode ser usado, queiram agraciar uma criança, participar do projeto, vão a ideia é dar o também outro convite para outros projetos queiram estar conosco e também colocar os seus projetos lá, por exemplo, da consciência das gurias, roda de enfim, projetos que estão sendo feitos agora, nesse amanhã. Quem quiser, por favor, fale conosco, vamos participar. Será um evento bacana, faremos promoção. Amanhã é muito lúdica. Já temos professores profissionais que vão estar conosco, dando aula para vocês. Temos uma monitoria. Ainda estamos organizando o evento, vai acontecer. Temos os dados, mas enfim, estamos a todo vapor para que aconteça da melhor forma. E eu tenho na mão aqui o protótipo, né? É o início de tudo. Foi na sala de aula, primeiro dia de aula, professor. Nós fizemos um mini skate de papel, simbolizar essa, quem sabe, possa se tornar um movimento. Afinal de contas, estamos falando de criança e adolescente prevenção. Esse é um projeto que eu acho que vem agregar, se for possível, que haja um interesse maior para que se torne um projeto permanente. Eu acho que temos muito que colaborar com as crianças, né, ao redor da nossa faculdade. Bom, muito obrigada. Detalhe, por favor, pode passar. Pode ir passando. Tu conseguiste fazer algo que então, ali é o convite. Só não está o horário ali, mas é a partir das 9 da manhã, dia 14, aqui na Praça Skate. Pode passar. Aqui é um pouco do nosso trabalho, né, do nosso movimento de campo. Pode passar. Projeto piloto. Aqui onde nós estamos buscando, até colocamos um Pix, porque iria no Code. Quem quiser nos colaborar, afinal de contas, estamos arrecadando um pouco de alimento para crianças, alimentação ali, um quente, um refrigerante, para qualquer coisa. Também estamos aceitando ali doação de alimentos, skate, equipamento. Um outro detalhe, nós conseguimos todo o equipamento, o equipamento para uso no dia, foi emprestado pelo pessoal que faz esse movimento lá na Orla. Tá? Então, material que nós emprestamos, pessoal bastante engajado. Isso é um outro detalhe, temos visto uma aceitação muito bacana do nosso querendo ajudar. E aí nós precisamos, né? Então, quem quiser também
colaborar, vai ter sua marca. Já temos um patrocinador que terá a marca de vocês também. Não tem... pode passar. Tá. Estamos... Pode. Então, é isso aí. Nós temos o nosso Instagram também, tem maiores informações lá. Essa apresentação vai estar lá. E aí, hoje nós íamos fazer QR Code para que todos tivessem a apresentação, foi possível. Mas então, essa apresentação vai estar lá hoje, a partir da tarde. Quem quiser colaborar de verdade, seja com gestos, participando, indo prestigiar, vai valer a pena, é uma coisa que tem um cunho social bastante engajado. Bom? Sim, a estrutura do projeto vai ser, vão ser a princípio baterias da rodada de skate ali, do ensino, 2 grupos, 10 crianças, no decorrer da manhã. E elas vão ter um período mais lúdico, é o período do momento da alimentação. Enfim, vamos fazer alguma coisa voltada para o entendimento das crianças sobre a violência, né? Uma pequena amostra de forma lúdica. Muito obrigada. Ok, pessoal. Vejam que interessante esses trabalhos, porque eles mostram bem o impacto social, né? Estava falando, professor Renato, aqui no início do nosso evento, que esse fórum está sendo promovido por um braço do Núcleo Salesiano de extensão, pesquisa e extensão. E o objetivo da extensão é justamente fazer com que a comunidade acadêmica consiga chegar naquele para quem ela está se formando, né? A comunidade acadêmica chegue na sociedade. Esse projeto que foi apresentado é um dos projetos que mais se visibiliza isso. Parabéns para os envolvidos. Agora a gente vai com um grupo muito legal. A maioria já foi meu aluno, então eu tenho uma satisfação imensa de chamar o grupo de psicologia com 11 integrantes, liderados pela Camille. Não, liderados não, né? Mas motivados pela Giz, Sérgio, a Vitória. Feito, queridos. Então, Camille, contigo a palavra. 5 minutos. Bom dia, gente. O nome do nosso grupo é Paziar, Educar para Transformar. Paziar foi um verbo que a gente criou, né? A partir da palavra paz. Pode passar, por favor. O tema central do nosso trabalho é o bullying, tá? Que aqui a gente relata que na nossa sociedade o bullying ele é muito normalizado, principalmente na área escolar, né? A gente passa por muitos momentos na nossa sociedade de conflitos e violência, então a gente achou esse assunto bem interessante para abordar. A gente trata o bullying também, a gente encontra alguns tipos, que é o físico, o verbal, o social e o cyberbullying. Pode passar. E falando um pouquinho, né, que a nossa sociedade ainda normaliza bastante e que o nosso projeto é impactar na formação cidadã, emocional dos nossos participantes e atuando principalmente na base da transformação social. Pode passar. O que a gente busca desenvolver, né? A gente busca desenvolver uma consciência de respeito, empatia e não violência entre as crianças e os adolescentes que a gente está atuando. E entre os slides tem algumas fotos de algumas visitas que a gente fez. Pode passar. A gente, com parceria com a ELCA, né, que é a Associação Evangélica Luterana de Caridade, que hoje eles contam com mais de 200 crianças. A gente usa várias metodologias, né, nos nossos encontros para poder não só passar um conteúdo de maneira teórica,
mas por meio de brincadeiras, né, coisas mais lúdicas, já que são crianças, para eles entenderem um pouquinho como é a paz e esse assunto também de não violência. Pode passar. Tem mais? Tem. Aí o nosso projeto ele une o conhecimento, né, da psicologia junto com o direito para a gente transformar um pouquinho a vida dessas crianças, né, que muitas vezes estão com bastante convívio nessa situação de violência, né? Então, é meio que isso. Daí tem algumas fotinhos sobre os nossos encontros. A gente ainda tem bastante encontros para fazer. Hoje a gente tem um. E a gente ainda não tem um resultado final, mas a gente tem bastante retorno das crianças quanto às nossas atividades que a gente está proporcionando para eles. Tá um pouquinho, tá, gente? Ali no começo, né? Pelo professor Renato, esse paz e não violência. Então, nosso verbo passear é um verbo cantato mais intuitivo, que remete à ação de criar a paz. Assim, a gente está atrapalhando. A gente as crianças a ser parte desse projeto. Façam as atividades tanto quanto de casa, então a ali na Elca, a com esse E lembrando, né, nós temos uma página aí no Instagram, se os colegas aí puderem seguir, é Pazear, e lá a gente está colocando divulgação do nosso trabalho, das visitas das crianças e como está sendo. E falando em bullying, nada mais importante, né, da gente começar a conscientização pelos pequenos, porque eles vão levar isso, né, para o resto da vida. E começando desde cedo, com certeza, né, na adolescência, na juventude, isso não vai acontecer com eles. E quando alguém sofrer bullying, eles já vão saber como agir, né? Porque eles já estão preparados para isso. de falta. Mas, né? Isso assim. Aí eu mais mesmo. Acha, é coisa mal. Aí se mais com Parabéns, pessoal. Quero só finalizar dizendo que realmente o conteúdo é tão importante quanto o número de participantes. A questão do bullying, ela agora está mais evidente e atinge diretamente o direito da criança e do adolescente. E trabalhos como esse fazem uma percepção ampliada, uma percepção que todo mundo passa a participar das realidades sociais. Então, fico grata pela apresentação do grupo e vamos para o próximo. Vou convidar meus queridos, Maria Clara, grupo. E a gente, olha, a gente tem duas colegas que eram hoje. E pode. Nosso trabalho, então, a gente tem um podcast. E a gente faz não violência dentro do podcast. E aborda daí psicologia, né? Por favor. O podcast ele é
episódios. E a cultura da paz, e por que falar sobre tal que a gente introduz o tema e apresentou ali que é de fato a cultura. Diagnóstico bem legal assim. Acho que a gente fala até demais. Tem no quadro de convidado fala tá, por favor. Episódio a gente aborda ali a criança, né, o adolescente. Pode passar. Aí a gente teria dado umas alguns 3 professores e nenhum a gente que a gente queria procurar alguém da psicologia, né? Direito, mas ainda não temos esse gravado ainda. Basicamente. E o terceiro episódio é aí o convidado desse ali a gente mais a violência, direitos, pacientes a novo direto. Falamos também sobre lidar com a gente vai postar os episódios aí. Primeiro, gravar os Não conseguimos episódio, mas está a caminho. A gente vai conseguir. Passar. E a gente então aqui agora sobre qual situação direto. Pontos, já estamos com áudios gravados. Fazendo agora a produção do artigo. A nossa qual o objetivo do podcast, o nome do nosso podcast, falar sobre aquilo que todo mundo tem me falar, um assunto que é super normalizada, que é quase autorizada, quando a gente diz para alguém não se afetar ou não se abalar com algo, está dizendo que ela está sentindo. A gente resolveu esse assunto, porque nós precisamos abarcar que é o outro violento tem. Precisamos muito falar sobre bullying, pressão, tirar do campo da normalidade aquilo que normalizamos como violência. Ela está em todos os lugares, menores gestos. Chegando aqui para a gente continuar as nossas comunicações, dizer da felicidade que é, né, ver os alunos participando e apresentando. Pode parecer inútil, mas não é. É muito útil essas apresentações. Perceber isso na vida acadêmica de vocês. Então, para passar imediatamente para o próximo grupo, fazer a sua participação, a sua colocação, eu vou convidar a Anne e o seu grupo. Bom dia, meu nome é Anne, Eduardo e Igor. Nós, ao longo do semestre, da cadeira de
Paz e Não Violência, desenvolvemos um projeto. Pode passar, por favor. Obrigada. Nosso projeto, ele foi baseado no mulheres. Nós, no meio da Muay Thai e tudo mais, promovemos aulas de autodefesa para fortalecer essas mulheres, tanto fisicamente quanto psicologicamente. Pode passar, por favor. Este gráfico nos mostra, exemplifica um pouco quem praticam as violências. Pode passar, por favor. Aqui é o gráfico da pesquisa que nós fizemos com as alunas. Mostra também um... Pode passar, por favor. Muay Thai, no cotidiano feminino, violência de gênero. O que a gente consegue extrair isso do Muay Thai, porque o Muay Thai não é só isso. Movimento, desestresse, liberação de endorfina, serotonina, tudo que deixa a gente feliz. Para falar mais sobre a defesa mesmo. Passar. A metodologia foi ministrar algumas aulas de defesa pessoal com um grupo 100% feminino, claramente. E a nossa metodologia é essa, a gente registrou algumas fotos. Foi muito mais do que isso, mas senão ia ficar muito longo aqui. E nós ministramos algumas aulas. Esse sou eu, meu colega que também é professor. E após isso a gente também está tentando criar um horário específico só para mulher lá na academia, que esse é o espaço que eu treino e dou aula. E nós estamos tentando criar mesmo esse projeto, mas está faltando gente, entendeu? Então, está tentando pensar em horários. Passar, por favor. Pode passar. Bom, após as aulas, nós passamos um formulário para as alunas, fizemos uma entrevista. Aqui a gente colocou os resultados do formulário somente, para não passar aqui na apresentação. Pode ver que as participantes tiveram uma experiência amplamente positiva, todas elas gostaram muito da aula, tiveram interesse na prática contínua. E elas acreditaram que essa prática poderia futuramente trazer, claro, com continuidade, mais aulas, porque o nosso período de experiência, digamos, foi um pouco breve, poderia trazer essa maior sensação de confiança e autossegurança e até mesmo a capacidade de defesa, né, numa situação mais extrema. Pode passar, por favor. Aqui é resultados em gráfico dos cenários que a gente passou para elas. Pode ver que grande parte delas gostaria de seguir praticando, elas recomendariam que outras mulheres praticassem, e elas sentem que a prática contínua, claro, Muay Thai tornaria elas mais confiantes. Obrigado. Agora a gente vai para uma abordagem super interessante que tem a sua perspectiva diretamente relacionada com o direito da criança e do adolescente. Então, vamos de novo pensar que estamos no programa de promoção aos direitos da criança e do adolescente, uma etapa do nosso trabalho aqui na Faculdade Dom Bosco, com o Carisma Salesiano, e promover ações e reflexões, debates sobre a infância e juventude. Nosso tópico atual é o menorismo, aquela palavra que a gente deve evitar, né? Ou seja, menorismo, chamar crianças e adolescentes de menores, devemos evitar para não repisar a situação irregular que viviam até a Constituição de 88. Então, temos trabalhos maravilhosos. Quero passar a palavra para a Amanda, e seja a tua palavra. Bom dia, eu sou a Amanda. Meu trabalho foi acerca do artigo "Do vagabundo face o criminoso: a influência do imaginário positivista na construção social da vulnerabilidade e da periculosidade de adolescentes em conflito com a lei". E eu resumi isso num título que fala sobre o histórico do menorismo estrutural brasileiro. Então, a contextualização e objetivo do artigo que eu estudei, ele analisa o impacto dos paradigmas menorista e da proteção integral. Então, ele faz o contraste entre um paradigma e outro. E também o que esse contraste
contribui para a construção da vulnerabilidade e da periculosidade de crianças e adolescentes no Brasil. Também, lá no início do artigo, ele aborda o tratamento dado aos filhos de escravos e de indígenas, na época já da colonização. E o objetivo do artigo é entender como a associação entre pobreza, marginalidade e inequidade consolidou estigmas que ainda refletem nas práticas jurídicas, que é o estigma que a gente tem como sociedade em geral, de que as crianças que são da periferia, elas já nascem predisposição para cometer crimes, que elas já são perigosas. Pode passar. A metodologia do meu trabalho foi revisão bibliográfica, que é revisar esse artigo específico, e os resultados do artigo foram, eles chegaram no resultado de que a persistência de práticas punitivas ela acontece mesmo depois que o ECA, que é o Estatuto da Criança e Adolescente, adveio, e que a adolescência pobre, negra e periférica continua sendo o principal alvo da seletividade penal. E que mesmo que o ECA determine que tenha medidas socioeducativas, ainda tem a privação de liberdade, que é o que a gente vê acontecer na prática na fase, né? Pode passar. Então, a discussão que o artigo apresenta é que a cultura jurídica conservadora reforça a seletividade e estigmatização. E os resquícios do paradigma menorista e do pensamento positivista ainda são visíveis. E aí ele apresenta algumas soluções para isso, que é a efetiva aplicação das garantias do ECA, a transformação estrutural, cultural e institucional, que na minha visão é o mais difícil, e a centralidade dos direitos humanos na proteção integral da infância e adolescência. Pode passar. Foi isso. Aí eu coloquei no final aqui um convite para a gente juntos lutar para proteger as crianças. Obrigada. É de sentir orgulho, né? Licença. Parabéns, Amanda, pelo trabalho, pelo resultado do trabalho, pelo esforço. E agora nós vamos chamar o próximo palestrante, que é o Tiago. Venha, Tiago. Vem, querido. Ele vai apresentar o trabalho que ele produziu na disciplina de ECA. Ele vai abrir aqui com a palavra. Menorismo. Oi. O menorismo surgiu entre os séculos XIX nos Estados Unidos e logo se espalhou pela Europa e pela América Latina. Uma política de proteção e separação da criança e do adulto no sistema penal. Agora tenha sido apresentado como uma política. Na prática, serviu para afastar as crianças pobres do convívio familiar e colocá-las ao controle estatal. A Declaração do Direito das Crianças de 1924 marcaram esse processo institucionalizando a infância sob a lógica da disciplina e da vigilância. O menorismo via crianças pobres como delinquentes em potencial e apagava a linha entre abandono e crime. Esse modelo retirava o poder das famílias da classe trabalhadora e reforçava o papel do esforço como tutor.
Até hoje ele influencia o modo como o sistema de justiça trata a criança em conflito com a lei, priorizando o controle ao invés da proteção. Apesar do discurso humanitário que se mantém, é a exclusão e a criminalização da infância pobre. Romper essa lógica é urgentemente para garantir justiça real e dignidade às crianças vulneráveis. E a tortura, mesmo após avanço, as audiências. Audiências. No adolescente. Situação mais vulnerável. Ações. Apesar dos avanços brasileiros, adolescente. E que os como práticas de postos para ausência garantem a mesmo com o estatuto definido alvo da cidade de pena. E manter velhas práticas. Então, que os estados no ciência dessa pegando como sujeitos de Parabéns, Lidiane, muito bom trabalho. Antes de tirar, Felipe, quero mostrar para vocês a estrutura de um trabalho científico no formato resumo, né? E para que vocês relembrem que essas apresentações que a gente faz, ela tem um estudo muito acadêmico, muito metódico, metodológico por trás. Quem ainda não me enviou, por favor, me envie, porque a gente vai fazer uma organização e fazer uma publicação, porque são questões bem importantes no mundo acadêmico. Agora, vamos chamar o Paulo. Paulo, venha, querido. Base, pesquisa feita pela Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, pela qual entrevistou servidores públicos na Câmara Municipal. Eles emitiram opiniões do tratamento dado aos jovens menores infratores e havia uma desigualdade e aplicação perante ao gênero por raça. Próximo. O objetivo dessa pesquisa era uma análise mais a fundo quanto à persistência do porquê ainda ocorrer a implementação de antigas medidas punitivas perante os jovens infratores. O que acontece? Cada um emitiu seu ponto. Ele elencou pontos porque ainda há essa diferenciação de cada um.
Abordada tal prática ainda pode ser mutável em tempos atuais? Próximo. Cada servidor elencou algumas hipóteses. Eu coloquei as principais e as mais importantes, entre as quais persistência com modelos punitivos tradicionais, principalmente a resistência com a implementação de novas medidas restaurativas, conexão com as necessidades e realidades atuais dos jovens, rompimento de convênio com causas sociais e psicológicas. Essas são as principais. Cada servidor, em sua individualidade, elencou. E a justificativa dada por cada um perante essas hipóteses seriam a formação e capacitação dada a estes profissionais, a falta de dados provenientes, pouca avaliação da atuação dos profissionais perante aos jovens em si. Acho que para mim é o principal, o modo operante implementado a cada servidor individualmente. Vamos para o próximo. E a conclusão? Fazendo ligação com o menorismo, entrevistados ainda compartilham memória do menorismo, ou seja, reproduzem ideias, entre aspas, preconceituosas em relação aos adolescentes em sua vulnerabilidade individual e social, desenvolvida durante a trajetória histórica brasileira, revelando desproteção social destes adolescentes em si. Pode ir para o próximo. Como referência, o tópico abordado, Memórias do Menorismo no Sistema de Justiça, Moraes Júnior, Almir Nunes, Ferreira dos Santos e João Diógenes, pela Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro. Parece que é essa. Mas crítica vida real, sabe que qual era a natureza, ou seja, em que para ela ser bem se por casa gera essa ela ser cometida. Aí eu cheguei com 4 perspectivas diferentes. A primeira é a falta do social na criança quando não há momento básico da própria casa, quando escola todas as casa, então tá aprovado que é a vida privada. Desce dentro da casa, tá? Claro, né? Lá tem a invisibilidade do por daí já parte de cada psicóloga não parte, mas a criança ou já nasce a ação falha feita pelo estrutural, né?
método de forma viva, mas falar sobre, sabe, cada aqui eu vou trazer caso negativo. Ela vai numa falho é colocado é o para nós. A medida ela tem essa a Felipe foi em âmbito barra palavra ali frase fala jovem mesmo a um ponto pode esse é bom. Giovana. Bom dia a todos. Tudo bem? O meu resumo, em síntese, é um recorte de 2 artigos. O primeiro artigo que eu peguei é a implantação do menorismo na América Latina no início do século XX, tendências jurídicas e políticas para a contenção dos mais pobres, da Maria Zanella, e o do nosso palestrante, Peter Gabriel, junto com Vidal Zerano Nunes Júnior, que tem como título O sequestro estatal de crianças e a construção de uma hermenêutica constitucional antimenorista, limites e possibilidades diante do menorismo estrutural. E esse resumo eu dei o título de A Colonização e a Infância, as raízes do menorismo estrutural. Pode passar. Antes de nós atacarmos com políticas públicas e programas antimenoristas, nós precisamos voltar lá na colonização não só do Brasil, mas de toda a América Latina. Nós sabemos que com a imposição do pensamento europeu, no nosso subconsciente, foram criadas desvantagens e problemas na nossa sociedade. Nós temos o padrão, o pensamento europeu, que foi imposto no nosso subconsciente, o padrão europeu, que é o homem branco, cisgênero, autônomo, faltou um acento circunflexo, autônomo e racional. E todo povo e cultura que é divergente a esse padrão é considerado variações, o Peter fala isso, o Peter Gabriel, fala no artigo que são variações menos evoluídas e assim passíveis de colonização e exploração. Na América Latina, na colonização, foram encontrados afrodescendentes e indígenas, que essa classificação por si só já gera uma certa desvantagem em frente ao padrão europeu. Mas, afunilando mais um pouco, foram encontrados afrodescendentes indígenas, pessoas consideradas irracionais e dependentes. Como assim irracionais? O Peter fala no artigo que, em frente a esse padrão da autonomia e da racionalidade,
As crianças são consideradas irracionais por não terem razão e consideradas dependentes porque dependem do seu representante legal, dependem dos seus pais. Agora, funilando mais um pouco, foram encontrados afrodescendentes, indígenas, crianças consideradas irracionais e dependentes em vulnerabilidade socioeconômica, gerando assim o combo, infelizmente, o combo perfeito para o menorismo. Pode passar. Eu gostei muito de uma frase do Peter Gabriel, que fala o seguinte: por força do menorismo, meninos e meninas, em especial filhos e filhas das classes trabalhadoras de pais e mães em posição de subalternidade, são enquadrados e homogeneizados como menores, em alusão não apenas à estrutura física de cada qual, mas também a qualitativamente menor importância social e política a elas destinadas, seja no âmbito privado, seja no âmbito público. Em resumo, menorismo estrutural é a desvalorização da criança e adolescente numa estrutura social, numa organização política, jurídica, econômica e social. Pode passar. O objetivo desse resumo é identificar as influências europeias na concepção do homem, seria o padrão de homem universal na América Latina, conceituar o menorismo estrutural, discutir a marginalização das crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade, assim possibilitando a compreensão de uma das raízes, essa é uma das raízes do menorismo estrutural, raízes históricas que sustentam o menorismo estrutural, a fim de enfrentar essas violências e opressões sofridas por crianças e adolescentes. Deste modo, a fim de promover a garantia de políticas públicas e sociais que assegurem os direitos daqueles em condição peculiar de desenvolvimento. Pode passar. E finalizando, para quem é aluno da professora Débora, o que é essa imagem, gente? É uma mulher, possivelmente uma escrava, ou uma serviçal, jogando fora a água do banho junto com o bebê. E tem a frase conhecida para as pessoas mais estabanadas, que é assim: não jogue o bebê fora junto com a água do banho. Na Idade Média era comum que toda a família tomasse banho numa mesma água. Do chefe da família, do mais importante, até o menos importante, que seriam as crianças mais novas. Então, presume-se que a água mais suja era para dar banho para as crianças mais novas. Então, na hora de jogar a água fora do banho, era para tomar cuidado, para tu não esquecer a criança lá dentro, perder a criança dentro da bacia de água e jogar a criança fora junto com a água. Isso não demonstra só a negligência e a desvalorização das crianças na Idade Média, mas isso reflete as raízes do menorismo estrutural. Pessoal, que alegria ver resultados como esses, tá? Que alegria ver uma propagação das ideias da nossa nova forma de pensar a sociedade. Nós estamos adiantados na hora, mas quero ver se tem mais alguém que queira apresentar. Não? Então, a gente faz um breve intervalo, voltamos às 5:10, tá? Vamos dizer que agora são 27 para as 10. Quando for 5:10, voltamos para a gente poder ver a transmissão do professor defensor público de São Paulo.